Só contrariando uma fala com muito respeito do secretário Galdino, que a natureza não é assim. Tragédias virão se a gente não fizer nada. Elas não são inerentes à natureza. Elas acontecem por ação do homem. Elas acontecem por má gestão. E elas acontecem porque se prioriza o lucro em detrimento da vida. E quando a gente fala em recorrências, essas são recorrências evitáveis, a gente pode trabalhar em cima delas. Foi citado aqui, por exemplo, a MRS, que é a empresa de ferrovias, né, que tem incêndios recorrentes. O representante do Bombeiros pode dizer aí no mapa de incêndios quantos são da MRS, que eu já vi esse mapa que é bem gritante, e uma empresa que nunca é autuada devidamente. Então ela continua agindo de forma a provocar incêndios nas suas linhas férreas por má gestão, por falta de manejo dos seus combustíveis do mar. E eu fico feliz em ver algumas questões aqui levantadas também, porque a gente vê como o coletivo Japão, aqui representando o coletivo Japão, como sua presidente hoje, está agindo no caminho certo, né? Porque tantas falas, tantas pautas faladas aqui foram encabeçadas recentemente pelo próprio coletivo, como é a questão do lombo da baleia. E foi falado sobre o risco de desertificação ali naquela área. Esse risco, enquanto o coletivo continuar atuando ali, não existe. Porque a gente já tem mais de 200 mudas plantadas ali para a recuperação daquela área, para a prevenção. Vargas esteve conosco quando a gente começou a atuar, né, Vargas, naquele incêndio, acho que foi ano passado, inclusive, retrasado, que a gente começou a atuar ali naquela região, nos ajudando com a parte de rescaldo num domingo. E a partir dali o coletivo começou a atuar. A gente já contactou, inclusive, o Jimenez para falar sobre a movimentação das rochas ali. E tem um relatório, vou cobrar aqui, Jimenez, um relatório que a gente está precisando aí, porque essas rochas estão se movimentando. Então há risco. É uma área particular, sim, mas que, curiosamente, os incêndios aparentemente começam ali na área da Faculdade Anchieta, que, curiosamente, também expande sem autorização e busca a regularização posterior só das suas áreas de expansão. Então, eu acho que a questão também bate em fiscalização efetiva que a gente precisa, porque o que a gente mais escuta dentro dos conselhos, inclusive municipais, de meio ambiente e de gestão da serra, é que não se consegue responsabilizar quem coloca fogo, quem atua de forma negligente com seus terrenos, porque a Guarda Florestal, a GM, Guarda Municipal Florestal, não tem o poder de autuação, por exemplo, quando pegam um agente criminoso aí. E poderia ter um poder aí de autuação, como existe já na cidade de São Paulo, por exemplo, que anda ali com o seu bloquinho de multas, né, e encaminha posteriormente à prefeitura. Fico feliz também em ouvir sobre drenagem, já que a gente tem tantas recorrências aí, e sobre os planos municipais. A gente até lembrou recentemente o Plano Municipal de Recursos Hídricos, o Plano Municipal de Mata Atlântica encerrado, aos novos gestores, né, sobre a existência desses planos e que a gente teria que colocá-los em prática. Então, eu fico muito feliz em ouvir que eles vão para o portal, vão ser divulgados, devidamente divulgados e olhados, porque a gente tem muitos planos que são ineficazes. Então, não adianta a gente ficar aqui pensando em milhões de soluções que às vezes a gente já existe ou precisa só melhorá-las ou colocá-las em prática, né? Sobre a drenagem, a gente vai falar também, por exemplo, sobre a construção de uma ponte taiada sem nenhuma necessidade naquela região, porque a ponte taiada é feita para uma ponte ampla, e ali não precisa ser uma ponte ampla, não havia necessidade nenhuma de ser uma ponte taiada, a não ser pela beleza cênica que proporciona. Com a canalização do rio, né, que vai totalmente contrário no que a gente está falando aqui hoje, que é a recuperação. Canalização não combina com recuperação de APPs, com áreas de matas ciliares, né? Então, a gente precisa também falar sobre como que a gente tem pensado uso e ocupação do solo, né? E aí, a gente já vai ali para Ivoturucaia, que foi bastante mencionado aqui. Fico feliz também de ouvir os secretários e todo mundo reconhecendo que é uma área de divisa e que perdemos 4 vidas, e eu entendo muito bem os seus sentimentos também,
porque ali faleceram a Renata, Ana Gabriela, Ana Vitória e Thales. E acho que um dos velórios que vão me impactar pro resto da minha vida, que é ver um caixão de uma criança de 3 anos e de uma criança de 8, por coisas que poderiam ter sido evitadas, como você bem colocou, Vargas. Resposta, na verdade, é luto. Prevenção é preservação da vida. Né? Quando a gente preserva, a gente não precisa ir em velório de crianças dentro de comunidades que estão em áreas irregulares por falta de construção de moradias dignas, por exemplo. Com falta de, por exemplo, 8 anos na região de Jundiaí sem construção de uma moradia, ou de um fundo liberado há 6 meses de 680 mil, que ainda não foi aplicado para o pagamento para que aquelas famílias saiam dali. Porque sempre existe uma nova burocracia impedindo. Então, a gente retira as famílias dos lugares que são de risco, que são irregulares, áreas de APP, alegando, né, que foram áreas invadidas, e eu corrijo, áreas ocupadas, porque não tem onde morar. Então, a gente precisa olhar para isso de forma séria, porque a gente sabe onde estão os pontos frágeis. Mas daí, como na gestão passada, a gente ouve falar de uma construção de um elevador em uma região onde há risco de deslizamentos, desabamentos e etc., por conta de má gestão de moradias, como foi o caso do São Camilo. E solo saturado, como também foi colocado aqui nas áreas de comunidades, é justamente por má gestão de ocupação do solo. A gente pensa sempre em grandes condomínios e pouco em o que a gente está fazendo efetivamente para aqueles mais vulneráveis na cidade. E é importante falar que essas vidas elas não foram tiradas, elas foram assassinadas por má gestão, que prioriza o progresso econômico de poucos em detrimento de vidas periféricas, que colapso climático diz respeito a um negócio chamado racismo ambiental, que atinge as áreas mais vulneráveis, as pessoas mais vulneráveis, e as áreas mais vulneráveis são as pessoas mais vulneráveis, que são majoritariamente pessoas racializadas, e majoritariamente mulheres pretas, chefes de família. O solo saturado, como eu disse, má gestão da drenagem. Então a gente tem que discutir, principalmente, uso e ocupação do solo de forma consciente. A gente hoje tem os conselhos da cidade de meio ambiente discutindo apenas praticamente regularização imobiliária e pouco sobre meio ambiente. E a gente vê uma dificuldade de obter respostas da própria prefeitura. Então, perguntas aqui que a gente gostaria muito que a gente recebesse esse tipo de resposta que você recebeu, Henrique. Uma planilha que a gente, sem funcionalidade, uma resposta sem direcionamento efetivo. Então, os próprios conselhos estão com bastante dificuldade. Inclusive, por exemplo, no Morro da Baleia, a gente fez algumas denúncias como coletivo sobre a área da prefeitura que está com combustível, mato, e até hoje nada foi feito. Isso já faz alguns meses e já foram mais de 3 denúncias. E falando aqui sobre a palavra resiliente, né, a capacidade de se adaptar, a capacidade de sobreviver a adversidades e tudo mais. Eu espero muito, eu concordo com esse tema hoje, porque infelizmente o meio ambiente natural, a gente entende de forma dicotômica, né? A Serra do Japi e o meio urbano, sendo que na verdade está tudo junto. A gente precisa olhar para isso de toda forma. E eu gostaria muito de um momento a gente chegar na palavra de uma cidade confluente, que conflui com a vida, que é interdependente, que entende a sua interdependência. A gente está aqui falando de novo sobre a arborização urbana, sendo que na cidade de Jundiaí a gente não consegue nem parar a CPFL das podas drásticas, mesmo falando disso tantas vezes em conselhos. Plantar árvore é bom, é muito bom, mas e o manejo dessas mudas plantadas está ocorrendo? As mudas plantadas pela prefeitura estão se envolvendo? Porque a gente vê as áreas públicas plantadas que as mudas não desenvolvem, por falta de manejo. Não é só plantar, é cuidar, é olhar para aquela região de fato, trazer a sociedade para o debate, sim, com a educação ambiental. Usando como exemplo o Morro da Baleia, a gente tem ali uma atuação do coletivo com a sociedade civil organizada também ali, por exemplo, com o pessoal da bicicleta, que a Helena estava comentando aqui também, ele estava comentando. E as próprias trilhas das bicicletas estão virando aceios, porque a gente, em conjunto com eles, explicando a importância, explicando a necessidade, os melhores pontos, a gente está conseguindo fazer isso junto com a comunidade. A comunidade vai regar as mudas, a comunidade nos ajuda com o manejo dessas mudas, a partir do ponto da educação ambiental.
a partir do ponto de não distanciar as pessoas do debate ou daquele meio ambiente, e sim trazê-las para perto e saber estar ali, naquele ambiente natural, né? Então, acho que é isso que o coletivo tem a acrescentar. Só mais um ponto, e também a arborização urbana não são com 2 ou 3 espécies, tá, gente? É sempre bom pensar em mais espécies, porque hoje também tem uma dificuldade em relação a isso, da parte do poder público, que vem de gestão passada, é claro, e a gente está trabalhando aí agora com a nova gestão para que a gente olhe para essas problemáticas e também pensar na avifauna quando pensar em arborização urbana. Obrigada, gente. Muito obrigado, Juliana. Só uma consideração.